Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso Yeshua, nosso Cristo planetário revelado. Eu sou Juliano Posati, sou fundador do Círculo e hoje nós vamos falar sobre o mistério da ressurreição de Jesus. Será que Jesus realmente morreu na cruz? Será que Jesus ressuscitou? Como foi essa ressurreição? Ele ressuscitou no corpo físico? Ressuscitou num corpo espiritual? Não foi nada disso? O que é que nós temos aí na literatura sobre essas informações? Esse é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação e também vazia a fé de vocês. Essa era uma frase de Paulo Apóstolo. A crença na ressurreição era fundamental para os cristãos do primeiro século, para o cristianismo primitivo. Mas o que é a ressurreição? Será que Jesus de fato ressuscitou? Se ele não ressuscitou, cadê o corpo dele? Se ele não morreu, onde que ele foi viver? Como é que tudo isso, nessa confusão, por que ninguém fala nada sobre isso? Cadê o corpo de Jesus? Não é? Por que o corpo desapareceu? Por que o sepulcro foi encontrado vazio? Jesus ressuscitou no corpo físico, ou seja, o corpo de Jesus que foi morto na cruz, ele voltou a viver depois? Por que Kardec e o Espírito da Verdade não disseram nada sobre o corpo de Jesus durante a decodificação da doutrina dos Espíritos? Pior, por que não existe consenso entre os espiritualistas a esse respeito? Você vai ver, estudando, que isso é uma verdadeira treta. Treta! Aqui eu digo para vocês que assim, eu comecei a ter um parafuso, um curto-circuito, quando eu comecei a estudar todas as obras da bibliografia desse curso. E eu falei assim, cara, esse pessoal não se entende. Esse pessoal não se entende. Cada um fala uma coisa, cada um defende uma tese, cada um vai para um lado. O que aconteceu de fato? Por que ninguém consegue entrar num consenso? E aí é claro que a gente vai investigando e vai vendo. Eu vou trazer todas as opiniões que eu consegui coletar ao longo desses estudos e, claro, você tem a liberdade de concordar ou discordar de mim. Você vai exercer também a sua inteligência diante desse assunto. Mas é curioso perceber que mesmo quando as obras não se entendem, elas se complementam. E aí eu acho que está a coisa mais interessante. Veja, por exemplo, para o Spencer Lewis, na obra A Vida Mística de Jesus, uma publicação da Ordem Rosa Cruz, Jesus não morreu na cruz. E isso é uma opinião não só do Spencer Lewis, mas de diversos esotéricos, de escolas iniciáticas, de sociedades secretas, que partilham aí a mesma teoria, tá bom? No livro A Vida Mística de Jesus, acompanha comigo em tela, o Spencer Lewis vai dizer assim: a tempestade começou retardando a remoção do corpo de Jesus por algumas horas, mas ele recebeu alimento e bebida e foram colocados suportes sobre o seu corpo para evitar que os cravos que o torturavam rasgassem ainda mais a sua carne. Os poucos fiéis notaram com grande ansiedade que uma sombria quietude e entorpecimento se mostravam no corpo de Jesus e que, aos poucos, ele ia perdendo a consciência. Assim que foi possível, quando a tempestade amainou, foram trazidas tochas e o corpo foi examinado, revelando que Jesus não estava morto. O sangue que fluía das feridas era prova de que o corpo ainda tinha vida. A cruz foi imediatamente baixada e o corpo removido. O corpo foi levado para um jazigo de propriedade de José de Arimateia, supostamente construído para uso de sua família.
Como era um homem rico, o jazigo era elaborado e muito bem feito. O corpo foi colocado em um local especial do túmulo, previamente arrumado para este fim. E então, terapeutas ligados à fraternidade essênia prestaram toda assistência possível ao tratamento das feridas de Jesus. Então veja que coisa aí, a narrativa do Spencer Lewis, que é uma narrativa que casa também com outras sociedades, como sociedade teosófica, você vai pegar aí outras linhas de esotéricos, onde supostamente Jesus não morreu na cruz, ele teria sobrevivido, ele apenas teria perdido a consciência. Mais para frente, o Spencer Lewis vai dizer assim: quando encontraram Jesus descansando tranquilamente, recobrando rapidamente as forças e a vitalidade. 1 hora depois, a tempestade havia serenado o suficiente para que os essênios o escoltassem para fora do sepulcro. Mais à frente, daqui umas 2 aulas, nós vamos estudar exatamente quem eram os essênios nessa fraternidade e que supostamente Jesus fez parte. Nós vamos nos aprofundar no tema dos essênios. Jesus havia usado todos os poderes do seu ser pela perfeita harmonização com o cosmos para restaurar a força e a consciência em todas as partes do seu corpo e em todas as suas faculdades grandemente desenvolvidas. Por isso, puderam os essênios colocar o seu corpo sobre um potro e cobri-lo com mantos pesados. Dirigiram o potro com sua preciosa carga através da chuva leve e pela densa escuridão até um local afastado, pertencente à fraternidade e a pouca distância dos muros da cidade. Então, para Spencer Lewis, da Ordem Rosa Cruz, Jesus não morreu na cruz. Ele perde por uns instantes a consciência, é reencontrado pelos seus amigos e discípulos da Fraternidade dos Essênios, que depois de aplicarem ali alguns tratamentos terapêuticos, vamos dizer num refúgio improvisado nesse túmulo de José da Arimateia, eles o levam para um local reservado, secreto da fraternidade, no Monte Carmelo, onde Jesus passaria o restante da sua vida numa espécie de retiro longe da vista pública e, de alguma forma, também projetando a sua consciência e se materializando entre os discípulos por algum período de tempo para lhes dar instruções sobre o cristianismo que nascia. Então veja, aqui Jesus não ressuscita, na visão de Spencer Lewis. Já no livro, e aí começa a treta, já no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, uma psicografia de Ercílio Mais, desse espírito chamado Ramatiz, que teria sido um filósofo contemporâneo de Jesus, do tempo de Jesus, que teria tido a oportunidade de ver Jesus pregar em vida nessa sua encarnação. Para Ramatiz, Jesus de fato morre na cruz, mas a ressurreição não acontece. O corpo é mudado de lugar pelos apóstolos. Veja aí esse trecho do livro O Sublime Peregrino. Pedro ficara bastante preocupado depois que ouvira rumores de vândalos e criaturas embriagadas a soldo do sinédrio, ou seja, pagas pelo sinédrio, que se propunham profanar o túmulo de Jesus e arrastar-lhe o corpo pelas ruas. Era a intenção dos sacerdotes extinguir qualquer impressão favorável à doutrina e à pessoa de Jesus, evitando quaisquer demonstrações dramáticas que dessem vida e alento à tragédia da cruz. Veja, então aqui para Ramatiz havia uma preocupação. Sinédrio, que é uma espécie de senado da estrutura judaica religiosa, né? Um colegiado da liderança espiritual religiosa de Jerusalém. O Sinédrio teria contratado alguns vândalos para irem até o túmulo de Jesus e profanarem o corpo, ou seja, fazer sacanagem. Veja, a morte na cruz já era uma morte muito humilhante. Em geral,
quem morria na cruz era enterrado numa vala comum, como aquelas cenas que a gente vê da Segunda Guerra Mundial, onde os campos de concentração cavavam buracos, jogavam ali pilhas e pilhas de corpos e simplesmente enterravam. Isso é uma vala comum. Então os crucificados, eles eram humilhados, não é? Era uma condenação à morte que visava realmente a extrema humilhação das pessoas para servir de exemplo, não é? E Roma não estava nem aí. Roma crucificava 200, 300 pessoas num dia. Chega mesmo a ter casos em que Roma manda crucificar de uma vez só 6.000 pessoas. Então você imagina, os caras eram uma máquina de morte mesmo. Aquilo ali tinha um procedimento, um código militar, uma coisa toda que nós vamos estudar na próxima aula. Então Pedro está preocupado que o Sinédrio ainda queira levar isso às últimas consequências, né? Terminar de humilhar Jesus mais do que ele já tinha sido humilhado. Deste modo, acompanhe comigo o texto. Pedro resolveu procurar José de Arimateia e expor-lhe as suas desconfianças. E como seu amigo também alimentava as mesmas preocupações, decidiram transferir o corpo de Jesus para outro local desconhecido de todos. Então, após verificarem que a cidade dormia, ambos dirigiram-se ao sepulcro e, munidos de roletes de lenho e alavancas, fizeram deslizar a pedra de entrada mediante esses gonzos improvisados. Em seguida, mudaram as vestes ensanguentadas de Jesus por novos lençóis limpos e incensados. Depois, no silêncio da noite, desceram a encosta do Calvário e sepultaram o corpo num túmulo desconhecido, abandonado no meio do capinzal e de ruínas esquecidas. Veja comigo aqui, para concluir, eu já faço o comentário, no outro slide. No entanto, Pedro e José de Arimateia captaram orientações do alto e, num empreendimento elogiável, guardaram absoluto segredo até de Maria de Magdala e da mãe do amado mestre, apagando todos os vestígios da mudança. Então, para Ramatiz, Pedro e José de Arimateia vão, tiram o corpo do sepulcro, levam o corpo para um outro sepulcro e não contam nada para ninguém. Ai, que bacana, né? Que fofinhos. Nem para Maria de Magdala, Maria Madalena, nem para Maria, mãe de Jesus. Esta é a visão de Ramatiz, ou a visão no livro O Sublime Peregrino, tá bem? Ainda há, em outras vertentes, muito sobre essa tal, ou a conhecida teoria do desmaio, tá bom? O que é a teoria do desmaio? É essa teoria de que Jesus não morreu na cruz, ele teria sobrevivido. Inclusive, nós vamos ver em obras ficcionais ou em obras de ficção, como no Código da Vinci, por exemplo, onde Jesus sobrevive, e aí vai, se muda, casa com Maria Madalena, vai viver no sul da França, uma série de coisas, né? O Frederick Zugby, daquele livro A Crucificação de Jesus, as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo na visão de um investigador criminal, ele comenta sobre essa teoria, não é? A literatura, veja aí comigo no slide, está inundada com alegações de que a ressurreição de Jesus não ocorreu porque ele estava vivo, quando foi descido da cruz e apenas fingia que estava morto. Estes argumentos receberam o tema teoria do desmaio, porque todas as asserções compartilham do mesmo tema, ou seja, de que Jesus não estava morto, mas num estado inconsciente ou em um coma induzido para simular a morte quando foi retirado da cruz. Então aí isso fica por conta da teoria do desmaio. Veja, a este respeito eu já ouvi muita gente incrível, gente realmente muito estudiosa dizendo, não, Jesus não morreu. Principalmente aqueles que são ligados aos estudos mais esotéricos, eles acabam recebendo, vamos dizer, essa ideia nos seus estudos iniciáticos e ficam com essa ideia. Eu acho respeitável, vejo tal lógica, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de Jesus ter casado com Maria Madalena ou tido uma relação com Maria Madalena. Acho que isso não é mais um problema para nós hoje, principalmente porque nós vivemos já
bem distantes daquela ideia de celibato, do clero, né? Tudo isso já está ficando meio que caindo por terra. Mas, como contraponto, eu quero trazer a opinião do Frederick Zugib. O Frederick Zugib, ele é um investigador criminal, ele é PhD, ele ministra aulas numa universidade em Nova York e ele tem uma vida de 40 anos fazendo autópsias. Ele é um investigador criminal. A especialidade dele é causa mortis, definir a causa de morte, não é? E ele é um cara que vai constantemente para o tribunal para defender sob o ponto de vista científico a causa mortis que ele identificou nas vítimas que ele estudou. O cara escreveu esse livro sobre a crucificação de Jesus, que na minha opinião é um verdadeiro CSI Jerusalém, manja? Lembra do CSI? Era muito bom, né? Que ficava aquela coisa de investigação criminal e cada detalhe da autópsia, cada detalhe da cena do crime para reconstituir o que aconteceu. Bom, essa é a prática da vida desse pesquisador ao longo de 40 anos, né? Na opinião de Zugib, ele vai dizer assim: em primeiro lugar, uma análise forense. Análise forense é justamente essa ciência que estuda a causa mortis ou os eventos que levaram à morte de uma pessoa, tá? Que era aquela coisa do seriado CSI. Então, em primeiro lugar, uma análise forense da condição em que Jesus estava teria que incluir o espancamento na casa do sumo sacerdote, que aconteceu na quinta-feira à noite, quando ele é preso no Jardim das Oliveiras, o brutal açoitamento, o desenvolvimento da efusão pleural, nós vamos estudar isso mais na próxima aula, a cravação dos pés e mãos, a hematidrose, o estresse mental, a severa desidratação e a jornada ao Calvário sob o sol quente e às 6 horas na cruz. Tudo isso indica, na opinião desse pesquisador que é PhD no assunto, que ele se encontrava num estado grave de choque hipovolêmico. Então, quando a lança penetrou o peito, a presença de sangue e água foi condizente com a perfuração do átrio direito, do coração, que causaria morte rápida, porque o coração bombearia o sangue na cavidade torácica. Mesmo se a lança não atingisse o coração, o pneumotórax, um colapso do pulmão, iria ocorrer, já que a pressão do lado de fora do peito é maior que a de dentro, causando um colapso no pulmão. E se estivesse vivo depois do golpe da lança, um som de sucção seria ouvido pelo centurião, pelas pessoas que o tiraram da cruz e pelos espectadores. Por quê? Por que esse cara está falando isso? Ele vai contar no livro dele que ele pegou um caso de uma mulher que teve o pulmão furado numa briga, veja, né? Teve o pulmão furado numa briga, então ela cai inconsciente, mas o respirar dela fazia esse barulho de sucção que era possível ser ouvido na sala. Todo mundo percebeu que ela estava viva por causa desse barulho e foi possível fazer o pronto atendimento antes que ela morresse. Percebe? Ele vai remontando, e nós vamos ver muito isso ao longo da aula que vem, que Jesus realmente não tinha como ter sobrevivido na cruz. Vocês vão ver pela aula que vem, onde nós vamos nos aprofundar, porque a condenação da cruz ou a morte na cruz não tem nada a ver com os filminhos que a gente vê, os quadrinhos que a gente vê, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo fofinho. Era uma coisa brutal. O Império Romano, inclusive, tinha um protocolo militar para a cruz. Um protocolo militar. O centurião, que é o chefe desse esquadrão, dessa equipe, com 4 outros soldados que eram encarregados da crucificação, ele tinha a obrigação legal e militar de conferir se os condenados realmente haviam morrido, antes de entregar o corpo para as pessoas. Agora veja, cara, Roma chegou a crucificar tipo 5.000 pessoas num dia. Isso era especialidade dos caras, era matar. Especialidade dos caras era matar. Então não teve o soldadinho que deu uma espetadinha em Jesus. Isso depõe contra todo um contexto histórico, quer dizer,
Não dá para simplesmente... Fora que, quando a gente estuda com propriedade a paixão de Jesus, que é o que nós vamos fazer na semana que vem, todo o processo condenatório, todo o sofrimento, a gente vai perceber que um corpo humano não sobreviveria. Não sobreviveria. Ponto. Qual que é o meu contraponto e qual que é o meu problema com a versão Ramatiz, com a versão Spencer Lewis, com essa ideia da teoria do desmaio? O meu contraponto é que, isto sendo, o cristianismo seria fruto de uma mentira. E fruto de uma mentira cujo Cristo seria o autor, cujo próprio Jesus seria o autor. Quer dizer, porque então os apóstolos ficaram quietinhos. Veja lá a versão do Ramatiz, por exemplo. Desculpa, não faz sentido para mim. Não faz sentido Pedro e José de Arimateia ficarem caladinhos. Depois os apóstolos foram pregar cada um para um canto, sabendo que Jesus tinha ressuscitado e com base numa mentira, quietinhos, né? O corpo desapareceu, todo mundo quietinho. Pedro vai ser pregado de ponta cabeça, Paulo vai ser decapitado, André vai ser crucificado em X, vai ter apóstolo que vai ser mergulhado numa caldeira fervente de óleo, tudo isso baseado numa mentira? Eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu acho estranho que um Paulo bata na tecla: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. É estranho, percebe? Porque é incoerente com todo o contexto de mais de 5.000 cópias de manuscritos que circularam naquele tempo, atestando esse compromisso, essa ideia, essa crença dos apóstolos. Então eu não posso acreditar, para mim não é plausível que todo um movimento que dividiu a história do Ocidente em duas tenha sido baseado numa mentira autoral do próprio Jesus. E parece meio ruim. Não estou dizendo que posteriormente não houve adulterações e construções fantasiosas de dogmas e de interpretações que foram desviando completamente o propósito do Cristo. Mas uma coisa é o seu fã-clube, outra coisa é Jesus. Outra coisa é você falar que Jesus ficou lá quietinho, mentirosinho, fingindo que estava... acho ruim, acho pouco provável. Mas o ponto é, veja aí comigo no slide, que aí a gente chega a um problema. Jesus ressuscitou então no corpo físico, por isso que o corpo dele desapareceu? O corpo de Jesus voltou a viver depois de ter morrido? Por que Kardec e a egrégora do Espírito da Verdade nunca trataram sobre o corpo de Jesus depois da sua morte? Isso é verdade. Se você vai estudar a doutrina dos espíritos, Kardec vai explicar com uma racionalidade genial como é que o Espírito de Jesus entrava na sala onde os apóstolos estavam, se materializava com ectoplasma, ou seja, se tornava tangível novamente, a ponto de Tomé poder pôr ali o dedo na chaga, mas não fala nada sobre o corpo. O corpo desapareceu, Maria Madalena chega no sepulcro, o corpo não está lá. Depois ela vai buscar Pedro, vai lá Pedro, João chega primeiro, espera Pedro entrar. Eles olham para o sepulcro, não tem nada, só está ali os panos. Só está ali os panos mortuários, que nós vamos falar já. Como não? Né? Porque veja, o Kardec até aborda isso, né? Quer dizer, Cristo não ressuscitou no corpo físico. Né? O corpo físico de Jesus não voltou a viver, porque isso seria a derrogação de uma lei natural. Faz sentido para mim. Porque Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, ele diz assim, eu não pensam que eu vim revogar a lei e os profetas, eu não vim revogá-los, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus não veio para revogar uma lei universal. Ele não veio para desmentir, para destruir uma lei. Ele veio cumprir plenamente todas as leis universais. Só que isso nos deixa com um problema. Cadê o corpo de Jesus? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Aí entra uma coisa muito interessante, porque surge no nosso estudo um quinto evangelho perdido, datado de 2000 anos atrás. No dizer de Jean Charles Thomas, o sudário é como um quinto evangelho, inteiramente centrado na paixão e ressurreição de Jesus, que representam o coração da mensagem cristã, um evangelho escrito com caracteres
de sangue. Eu sei que você deve estar pensando: ah, Juliana, não acredito que você vai falar de sudário, pelo amor de Deus. Isso é uma relíquia católica, isso é uma mentira do século da Idade Média, isso é uma pintura, isso é uma fraude, a igreja inventa essas relíquias para poder vender ticket e blá blá blá, blá blá blá, não sei mais o que, e eu digo: palma, palma, não priemos cânico. Vamos ouvir todas as opiniões. Vamos ouvir tudo que se fala. Vamos entender por que essa peça representa um quinto evangelho e por que ela é a chave central para nós entendermos o que aconteceu com o corpo de Jesus, o que é a ressurreição e como este evento dividiu a nossa história e preenche a nossa relação com Jesus e Yeshua. Veja só, primeiro ponto é que a gente precisa dessacralizar o sudário. Veja só. Em 1902, Yves Delage, professor de anatomia comparada na Sorbonne e agnóstico convicto, procedeu a um estudo detalhado da figura do sudário. Então, primeiro ponto, o cara era professor de anatomia comparada de uma das universidades mais prestigiadas da França, e ele faz um estudo sobre o sudário. E ele é agnóstico, ou seja, ele não é um fiel, ele não é católico. Ponto. Ele é um cientista. Ponto. E ficou impressionado com as coincidências que notou com o que os evangelhos nos relatam. Apesar do escândalo que iria suscitar, ele declarou que o homem do sudário não poderia ser outro senão Jesus Cristo histórico do Novo Testamento. Veja, por que um cientista, professor de uma das universidades mais prestigiadas de Paris, vai colocar a sua reputação em risco por conta de uma relíquia, de um tecido de linho, com estas impressões de um homem que traduz ou que tem extrema semelhança com o homem que foi Jesus de Nazaré, que foi crucificado, morto e sepultado há 2000 anos atrás. Por que um cara desse faria isso? Perceba, a questão não é religiosa sobre o sudário, é uma questão científica. E é por isso que eu quero trazer ele para o cerne dessa aula como um quinto evangelho, e você vai entender por quê. Primeiro, vamos dar uma olhada no sudário. Nesse slide aí que você está vendo, você vê uma obra de arte do Giovanni Battista della Rovere, de 1625, onde você entende um pouco o que é o sudário. Esse tecido de linho, tá vendo? Ó, que colocaram ali por trás, dobraram por cima da cabeça e cobriram o corpo de Jesus. Ali em cima tem os anjinhos segurando já com as marcas. Inclusive tem as marcas do incêndio ali de Chambéry, enfim. Mas veja lá, vou seguir a narrativa pelo livro do Jaime Spinoza, O Santo Sudário. A figura que você vê no sudário é de um homem com barba de aproximadamente 1,80 m de altura. O pano foi dobrado sobre a sua fronte, passado por cima da cabeça e colocado entre as costas e uma superfície plana, formando uma imagem que mostra simultaneamente a frente e as costas por inteiro. Calcula-se que a idade do homem se situa entre 30 e 35 anos. Aliás, aqui isso é uma coisa interessante. Lembra que eu falei na outra aula que muitas vezes a narrativa histórica se confunde com a perspectiva espiritual? Uma das coisas é fazer números ou comunicar números que sejam muito simbólicos, né? Então a gente tem esse hábito de achar que Cristo morreu com 33 anos. A idade dele, lembra do bingo? Ia pro bingo, o sujeito ia cantar a bolinha lá, saía a bolinha e falava: idade de Cristo, 33, né? Como se Jesus tivesse realmente morrido com 33. Os historiadores, arqueólogos, exegetas, estudiosos das Escrituras, eles já compreendem, hoje existe quase um consenso, vamos falar assim, mas nunca tem consenso, mas existe muita gente da opinião que Jesus deve ter morrido aí com 36 anos, mais ou menos, tá? Um pouco mais, na verdade, do que se pensa, tá?
Possui uma boa... Voltando a falar do homem do sudário, então, ó. Possui uma boa constituição física e é musculoso. Um homem habituado ao trabalho manual. Ele tinha músculos, tá? Jesus era marceneiro. A barba, o cabelo e os traços faciais coincidem com os verificados no grupo racial judeu ou semita, fácil de encontrar ainda hoje, sobretudo entre pastores judeus e nobres árabes. Ou seja, o sujeito do sudário é bem parecido com o judeu, é bem parecido com Jesus. O Spinoza ainda vai levantar outras coincidências da figura desse corpo do homem do sudário e de Jesus. Veja só aí no slide. Primeiro, a partir do século VII, passa-se a adotar na arte religiosa um único modelo para representar Jesus, no qual se distingue pelo menos 15 detalhes que se encontram na figura do sudário. Gente, isso é verdade. Na arqueologia, veja, Jesus não tinha Facebook, não sei se você sabe disso, mas ele nunca criou uma conta no Instagram, nunca teve um canal no YouTube, né? As pessoas ouviam falar de Jesus pela pregação dos apóstolos, isso se espalhou, mas as pessoas, muita gente que se tornou cristão nunca tinha visto Jesus. Então você vai ter representações no século I, II, III, que mostram Jesus sem barba, um Jesus mais jovem, um Jesus de cabelo curto, porque cada comunidade vai meio que estereotipando ou desenhando Jesus ao seu gosto, né, nas suas referências. E alguma coisa acontece no século VII que de repente toda a arte religiosa passa a ser padronizada, como se tivesse um modelo de referência. O que o Spinoza vai considerar, e outros historiadores, é que o ressurgimento do sudário, que teria sido, entre aspas, escondido ou ficado escondido por alguns séculos, levanta essa hipótese, levanta essa referência de como Jesus era fisicamente, tá? A figura que está estampada no lençol, ela representa um semita de barba, cabelo comprido e entrançado, como se usava na Palestina no tempo de Cristo. O cabelo é comprido e aqui das têmporas saem tranças que se prendem aqui atrás e aí desce, numa espécie de rabo aqui, tá? Meios elfos do Senhor dos Anéis, né? Trança aqui e desce. Isso é perceptível no sudário. O homem do sudário foi flagelado com flagrum romano. Você conta. Veja, o flagrum romano era um castigo que se aplicava nos crucificados, né? O Spinoza ele diz aqui que é insólito, mas não é insólito. Era um castigo que se aplicava. Agora, não se aplicava... vamos dizer assim, batia-se, fazia-se a flagelação no crucificado, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas assim, não eram 40 chibatadas. 40 chibatadas era a aplicação limite desse castigo, porque senão o crucificado ficava debilitado e não dava conta de carregar a própria cruz. Então, dava-se ali 10, 15 chibatadas só para deixar o cara no jeito e depois já punha ele para carregar a cruz, né? E ele carregava inclusive a cruz nu, em geral, pro Calvário, né? Nós vamos estudar tudo isso com detalhes na próxima semana. O homem do sudário, ele tem marcas. Se foi usado, por exemplo, um flagrum com 2 pontas ou 3 pontas, ele tem aí aproximadamente 120 marcas desse flagrum. Então, um flagrum de 3 pontas indicaria que ele teria recebido o castigo máximo. Isso não é comum. Não é comum. Era comum que ele recebesse 10, 15 chibatadas e depois já fosse para a crucificação. Só que Pilatos tenta liberar Jesus. Então ele dá um castigo completo porque ele não queria crucificar Jesus. Então aqui tem mais uma coincidência. Nós vamos entrar em mais detalhes na aula que vem, na autópsia da paixão. Veja, o homem do sudário ele foi coroado de espinhos também. Uma outra coisa que... Porque Jesus havia sido, entre aspas, condenado por se declarar o rei dos judeus, eles puseram a coroa de espinhos. O homem do sudário não foi despido até o lugar de execução, que também não era usual. Não era usual porque os romanos eles mandavam o cara peladão
para a cruz, tá? Tirava a roupa para flagelar, dali já punha a trave, né? O patíbulo, né? Nas costas do cara, o cara já ia nu. Só que isso causaria um constrangimento para a religião judaica. Então Roma tinha essa política, que era uma política helenista, de respeitar os costumes e tradições do local. Então, como aquilo era muito um choque ao pudor muito forte para a religião judaica, eles vestem Jesus de novo depois da flagelação. Jesus não carregou o patíbulo nu, não é? Agora, existem marcas e referências no sudário para mostrar que essas quedas e essa coisa e tal, ele não fez isso nu. Daí vem aqui, ó. As pernas desse cara do sudário não foram quebradas, ao contrário do que se fazia nos casos de crucifixão. Quando o cara era crucificado, na hora de acelerar a morte, eles iam e quebravam as pernas. Isso é um relato evangélico, você sabe, Jesus não teve as pernas cruzadas. Mas o homem do sudário também tem uma lança que entrou aí entre a quinta e a sexta costela. Tem ali uma grande mancha de sangue do lado direito do homem do sudário. Crucificado, esse cara do sudário, ele não foi para uma vala comum, que era comum também. Pô, joga o cara no buraco. Não. Esse cara foi envolvido num tecido de linho caro, uma peça cara. Ele foi sepultado com cuidado. E, no entanto, esse cadáver abandona, ele deixa esse tecido fúnebre antes de entrar em decomposição. Existe uma série de reações químicas, o Frederic vai contar muito bem isso no livro dele, como investigador criminal. Existe uma série de reações químicas que deixam vestígios, que deixam substâncias, que impregnam ali quando o cadáver entra em putrefação. Essas substâncias não foram encontradas no sudário em nenhuma proporção. Será que tudo isso é coincidência? Bom, na ideia do Jaime, e veja, o Jaime aí botou aqui uma estatística, é o seguinte, ó. Diversos especialistas de renome aplicaram a esses dados o cálculo de probabilidades, para saber qual a probabilidade de que o homem do sudário não fosse Jesus Cristo. Para uns, é de 1 para 1 octilhão, isto é, 1 para 10 elevado a 27, a unidade seguida de 27 zeros. Para os mais prudentes, é de 1 para 262 bilhões. Pode-se dizer que a probabilidade é tão insignificante que na prática não existe. Veja, primeiro ponto, as coincidências desse homem do sudário com a narrativa do Evangelho. Na opinião de um professor da Sorbonne, não tem como negar, é o mesmo cara. O cara arriscou a sua carreira acadêmica para dizer isso. Depois vem essa série de coincidências onde você aí pega matemáticos e especialistas em probabilidade e diz, olha, a probabilidade é praticamente nula. Matematicamente falando, esse cara é Jesus. Aí entra um outro ponto. Entra o pólen desse tecido. Porque muito vai se falar que esse tecido é uma falsificação da Idade Média na Europa. Só que o pólen, né? O pólen, que é o material genético das flores, né? que vai pelo ar, né? A abelhinha vai lá, bagunça na florzinha, vai para outro lugar. Esse pólen que vai ao ar, né? Que é o material genético de reprodução das plantas, ele tem uma estrutura proteica muito forte, muito resistente, que pode ser conservada por séculos. A mãe natureza é sábia. Veja, foi feito um estudo pelo Max Frey, que é um investigador, também um professor de criminologia da Universidade de Zurique e diretor de um laboratório científico da polícia de Zurique. Esse cara também é PhD em botânica. Ele vai estudar o pólen das espécies de flores que foram encontrados no sudário. Foram encontrados 58 espécies de pólens de diferentes plantas no sudário, dos quais somente 17 pertencem a flores que são encontradas na Itália e na França. O restante são todas espécies encontradas em Jerusalém. Oh, que coincidência! Veja aí,
De acordo com o pólen encontrado, você vai ver no mapa aí da jornada do sudário, provavelmente ele sai de Jerusalém ali perto do ano 30, vai até Edessa, fica ali mais ou menos até o ano 535. Daí ele vai para Constantinopla, tem registros dele em Constantinopla. Depois vai para Lirey na França, Chambéry na França e depois Turim na Itália. Tudo isso registrado por esse botânico que analisou o pólen, as espécies ao longo da trajetória. Percebe? Tem mais uma coisa aí. Quando a gente fala do sudário, veja aí no próximo slide, a gente tem dois tipos de imagens. A gente tem as imagens dos decalques de sangue, dos decalques de coágulo, e a gente tem as imagens que a sindologia chama de corpo apenas. Então, por exemplo, aqui à direita, você vê ali a chamuscadura que forma o corpo, tá vendo? As mãos cruzadas, as pernas juntas, né? Você consegue ver o rosto ali. E na imagem da direita é um close com um pouco mais de contraste na área das mãos. Você percebe os dedos, tal, e você percebe o sangue, as marcas do coágulo de sangue, dos coágulos de sangue marcados. Em 1898, um advogado que tinha um hobby novo para a época, que era tirar fotos, chamado Secondo Pia, ele faz as primeiras fotos oficiais do sudário usando uma câmera daquelas antigas e tal, com autorização do Papa Leão XXIII. Qual não foi a surpresa do Secondo quando as fotos foram reveladas e eles descobriram que a imagem do sudário era um negativo fotográfico, ou seja, um conceito que até o século XIX ninguém conhecia. O que aconteceu? Na hora que ele pegou o negativo da imagem para fazer a revelação, ele percebeu que o negativo da imagem estava positivo. Ou seja, a informação gravada no sudário daquele corpo é uma informação em negativo. Significa o quê? Que os pontos de maior luz no corpo estão em sombras e os pontos que deveriam ter maior sombra estão iluminados. E vice-versa. Para você entender melhor, olha esse slide aqui. Aqui à esquerda você vê um cientista numa foto positiva, não é? E a imagem do sudário como nós conhecemos. E à direita você vê essa imagem no negativo. Olha o cara todo invertido, o cabelo dele que é preto ali está branco. Mas olha o homem do sudário. Ali ele está perfeito na sua expressão. Gente, não tem como um falsário fazer isso, não tem como um falsificador fazer isso. O sudário sempre foi objeto de muita veneração, muitas cópias foram feitas dele. Nenhuma cópia tem esse efeito, nenhuma cópia tem essa impressão, porque nenhuma cópia produzida traz as informações em negativo com a precisão e a perfeição que o sudário traz. Cara, estranho, não é? Até porque um conceito que só foi conhecido no século XIX, como assim uma impressão fotográfica? Mas tem mais. O sudário ele contém um conteúdo tridimensional. Acompanha comigo nesse slide aí, ó. O sudário ele foi sujeitado a uma análise de um computador chamado VP8. O que é o VP8? O VP8 foi um computador que a NASA usou para mapear os relevos da superfície de Marte. Então o satélite ia, fazia o scanner da superfície de Marte, mandava essa informação e o VP8, analisando aquelas imagens, entendia o que era alto, o que era baixo, o que era vale, o que era cume, o que era desfiladeiro e dava uma noção dos relevos daquela superfície. Muito bem, pegaram o sudário e fizeram esse tratamento no VP8. O que é que aconteceu? O sudário é uma imagem bidimensional que contém decodificado em si uma informação tridimensional. Você olha aí, ó, a imagem da direita é o relevo do rosto do homem do sudário que salta no VP8.
E aqui à esquerda você tem ainda um processamento, uma renderização mais moderna. Você percebe que existe profundidade, existe textura, existe relevo na figura do sudário. É uma coisa muito impressionante. A imagem, quando foi estudada dessa forma, não revelou nenhum traço de pincel, de direcionamento de tinta ou nada do tipo. Simplesmente perfeita. Se você pegar as cópias que foram feitas por artistas, todas elas não trazem esse conteúdo tridimensional. Então veja bem, primeiro ponto, a imagem é marcada, existe ali uma imagem em negativo, uma imagem com conteúdo tridimensional e a imagem dos decalques de sangue. Que, diga-se de passagem, esses decalques foram feitos antes da imagem do corpo surgir, porque os cientistas conseguiram pegar ali uma área do sangue e perceberam que não existe a mesma marcação, a mesma impressão de imagem do corpo nelas. Aliás, nós vamos estudar isso na próxima aula, mas o Pierre Barbet, que é um médico francês, ele vai observar que ao redor das marcas de sangue existe como que uma auréola semitransparente. E ele, como cirurgião, fala: aquilo é o soro sanguíneo. Não havia conhecimento de hemoglobina, de sangue suficiente na Idade Média para criar uma fraude desse nível. Então veja, a imagem é negativa, a imagem contém conteúdo tridimensional. Aliás, uma curiosidade que você vê aí no próximo slide, o artista Ray Downing, ele pegando essas informações, ele faz uma reconstituição do homem do sudário. O rosto desse homem, como é que esse homem seria? Você vê aí algumas imagens que o Ray produziu. É muito interessante, inclusive, o documentário A Real Face de Jesus, que ele fez, porque é uma reconstituição forense de tudo que tem sobre o homem do sudário para ele chegar nessa imagem. Não estou citando apenas a título de curiosidade, mas também como uma fonte de informação. Esse é um dos documentários mais modernos que existem sobre o sudário de Turim e você vai provavelmente encontrar muita coisa útil. É só procurar Real Face de Jesus, Ray Downing, você vai achar esse documentário, é um documentário do History Channel. Mais uma vez aqui, gente, a ciência já sabe dizer como que a imagem não foi formada. Então assim, já existe uma conclusão, ou as conclusões científicas, elas já estão dizendo o seguinte: a imagem não foi pintada, ela não foi formada por contato direto, à exceção das manchas de sangue, não foi mediante a vapores, não foi suor, não foi nenhum processo conhecido no século XIV e também nenhum processo conhecido até hoje. A ciência já sabe dizer o que ele não é. Agora ela não sabe dizer ainda o que ele é. Como é que aquela imagem se formou? Veja, o Spinoza ainda vai trazer aqui um comentário interessante. Os cientistas fizeram uma análise minuciosa do lençol e concluíram que por nenhum meio humano normal se teria conseguido separar uma ferida e o pano unido a ela depois que o sangue secou, sem arrancar pequenas partículas do corpo, sem desfazer a correção anatômica da figura e a integridade estrutural das manchas de sangue e dos coágulos sanguíneos. As manchas ter-se-iam desfeito e se espalhado. Todavia, encontram-se intactas. A separação natural deixaria no tecido sinais, fibras de linho que, grudadas à ferida e ao sangue, teriam sido repuxadas no separar-se o cadáver da mortalha que o envolvera. A observação microscópica não captou nenhum desses indícios, depois de aumentados 32 vezes. O centro e a borda das manchas de sangue não revelaram nenhum sinal de repuxamento das fibras. Veja, todo mundo aqui já foi moleque um dia, né? Já ralou, caiu de bicicleta, ralou o joelho, fez aquela baita daquela ferida, sangrou, aí a mãe foi, lavou, passou sabão, não sei mais o quê. Aí já meteu no banho, e aí fez o quê? Botou lá uma calça de moletom para não pegar friagem. Ai, aquele moletom grudou naquela ferida aberta e secou. No dia seguinte, na hora de puxar aquilo, ai, que dor!
arrancava toda a casca, sangrava tudo de novo, era uma desgraça. Todo mundo já passou por essa experiência, não é? O que acontece? Você não tem como separar o tecido que encostou no sangue seco e secou sem arrancar um pedaço da ferida junto. Isso retorceria as fibras do tecido, tiraria um pedacinho do corpo no tecido, etc. e tal. As manchas de sangue do sudário, as fibras estão intactas, ilesas, não tem qualquer partícula ali de corpo, não sobrou nada ali, senão o decalque de sangue. Só isso, só isso. Elas estão íntegras, ou seja, como se o corpo tivesse desaparecido. E a coisa vai ficando boa, a coisa vai ficando cada vez mais boa. Cara, se não foi pintado, se não foi vapor, se não foi suor, se não foi pintura, se não foi mancha, se não foi sei lá o que é que formou a imagem do sudário? E aí está o centro da questão. Existem hoje, e o Frederick Zudwig, ele vai tratar de mais de 16 teorias sobre a formação da imagem. E a teoria que parece estar mais propensa a revelar alguma coisa é a teoria chamada teoria da marca, ou a hipótese da radiação. Eu vou ler aqui para você entender nesse slide tirado do livro do Frederick. Defensores desta modificação sustentam que a imagem do sudário pode ter sido formada por um intenso e extremamente breve, milissegundos, surto de energia radiante. Esse fenômeno é frequentemente referido como flash fotólise. Uma análise foi feita entre a imagem do sudário e as imagens formadas em pedras, estradas e laterais das construções de Hiroshima depois da explosão da bomba atômica. Isto é vividamente descrito por John Hershey no seu livro Hiroshima. O clarão da bomba, diz o John, havia descolorido o concreto e o deixado avermelhado. Tinha queimado outros tipos de material de construção. Deixou marca das sombras que tinham sido impressas por sua luz. Em um caso, uma sombra humana foi impressa nos degraus da entrada do banco Sumitomo, em Kamiyacho, a cerca de 250 metros do epicentro da bomba. As pedras contendo as sombras estão preservadas no Museu Memorial da Bomba Atômica de Hiroshima. Jean-Baptiste Rinaldo, um pesquisador de medicina nuclear de Montpellier, na França, argumenta que uma radiação de prótons liberada pelo corpo de alguma energia desconhecida iria produzir uma imagem superior, superficial nas fibras, que iria resultar em informação tridimensional. Ele indica que os nêutrons teriam causado o enriquecimento do carbono 14, que provavelmente teria afetado a datação. Veja, olha só que louco. Os caras estão sugerindo que uma radiação luminosa fortíssima e muito quente, mas que teria durado milissegundos, poderia ter transpassado o tecido, irradiado do corpo e transpassado o tecido, de maneira a marcar superficialmente as fibras do linho. Os cientistas, através daquelas fitas de contato, descobriram que essa marca, essa chamuscadura, por assim dizer, ela é superficial, ela não penetrou profundamente nas fibras do tecido. Agora, essas sombras de Hiroshima são muito interessantes, gente. Se vocês quiserem pesquisar isso, eu trouxe algumas fotos para vocês verem, mas procurem por Shadows of Hiroshima em inglês ou As Sombras de Hiroshima. Veja aí nos slides para vocês verem que coisa marcante. Na foto da direita, você tem uma menina pulando corda. Você vê, ó, a corda estava amarrada
na ponta desse hidrante e ela estava pulando corda no momento em que a bomba, o clarão, o flash, o impacto da explosão atômica passou por ela. Nesse momento, esse impacto, não é, causou essa chamuscadura em todo lugar, menos no lugar onde ela estava. A mesma coisa aconteceu, olha aí à direita, com essa válvula. Você vê a sombra dela projetada, é uma imagem em negativo. Na outra sequência, veja aí, ó, a foto da escadaria lá do banco. Olha as pessoas que estavam subindo. Isso aqui fica a 250 metros do epicentro da bomba, né? Essas pessoas como que morreram imediatamente quando a bomba foi detonada. E aí à direita você tem a marca das sombras em escadas, ó. Essa senhora com parece ser uma muleta, né? E ali nos degraus. Muito louco isso, gente, porque é uma referência que leva a pensar, porque a marca do sudário, a marca da imagem do corpo do sudário, ela é uma marca onde o processo foi acelerado, ela parece uma queimadura mesmo. Ela parece uma queimadura nos fios, mas uma queimadura por uma elevação de temperatura alta ou uma queimadura por uma radiação luminosa, né? O Jaime Spinoza ele vai dizer o seguinte: efetivamente, suponhamos que o sudário é de algum modo um indício e testemunho da ressurreição, que houve algum tipo de irradiação associada a esse fenômeno. Neste caso, nós teríamos as seguintes respostas. Veja, o Jaime está pensando assim, cara, e se o sudário testemunhou a ressurreição de Jesus e de alguma maneira esse fenômeno provocou uma irradiação? Então, ele fala, a gente teria que entender o quê? Ponto. A imagem gravou-se fotograficamente pela radiação emitida no momento da ressurreição. Ou seja, foi um flash de luz, a imagem se gravou ali. Os pontos mais próximos do sudário foram os pontos onde essa radiação fotográfica foi mais intensa, portanto, aquilo queimaria mais. Logo, o ponto mais próximo ficaria mais queimado porque foi o mais luminoso. Então isso geraria aí aquela impressão fotográfica. Essa impressão ela se grava no negativo porque assim as imagens são gravadas por radiação. Não existe mancha de decomposição cadavérica porque esse fenômeno, ressurreição, teria se dado antes da putrefação cadavérica, ou seja, antes do corpo entrar em decomposição, essa liberação de energia teria acontecido. A imagem está gravada uniformemente, ou seja, é igual na frente e atrás. Se o corpo tivesse na pedra, provavelmente teria marcado mais as costas do que a frente. E como a imagem está marcada igual, ele sugere que o fenômeno se deu mediante a levitação e que por isso as marcas são iguais, não é? E que ficariam aí as manchas de sangue, porque, estando já fora do corpo, essas manchas não participaram do processo, não participaram desse processo. O mais importante é que é justamente esta hipótese que explicaria o fato de se ter encontrado mais carbono 14 do que o que se deveria esperar no tecido do século I. Veja, o carbono 14 ele é uma substância que está presente em todas as coisas e se forma a partir do carbono 13, da reação do carbono 13 com irradiações. O carbono 14 é um teste que é feito em objetos arqueológicos quando são encontrados. À medida em que um corpo para de, vamos dizer, de sofrer radiações ou de sofrer essas reações químicas, ele vai perdendo gradativamente o carbono 14. De maneira que quanto mais carbono 14 está presente num corpo, mais novo ele é, o mais recente ele é. Quanto mais ou menos carbono 14 se encontra, mais antigo ele é. Estou falando assim no geral, perdendo no rigor científico para ganhar na didática. Quando fizeram o teste de carbono 14 no sudário, a datação foi ali do ano de 1400, 1300, 1600. E aí isso chocou.
né? Chocou porque, puxa, tem mais carbono do que se esperaria se o tecido fosse de fato do primeiro século. A questão é que o teste de carbono 14, ele já teria perdido a sua validade, por quê? Uma coisa é você pegar um objeto de um sítio, isolá-lo perfeita e hermeticamente e levar para o laboratório para fazer o teste. Outra coisa é um tecido que sofreu incêndio na Idade Média, foi costurado, foi manuseado à mão, foi exibido a público, quer dizer, foi feito panemônico o tecido. Então a probabilidade de você chegar a um acerto no carbono 14 é muito pequena. Só que se este tecido sofreu o impacto de uma radiação no momento em que esse corpo desaparece do tecido, isso teria enriquecido o seu carbono 14. Portanto, daria falha na datação da mesma forma. Ou seja, o teste de carbono 14, que por um lado poderia dizer o sudário não é real, de alguma forma passa a apontar, talvez ele seja mais real e seja mais importante do que a gente pensa. O Spinoza, que é católico, portanto ele acredita na ressurreição do corpo físico de Jesus, ele vai dizer assim no livro dele como conclusão: é evidente que a ciência não se mete a falar de ressurreição, mas induz a pensar que o cadáver, num instante infinitesimal, desapareceu. Não fala do corpo glorioso, mas dá a entender que esse corpo ficou subitamente dotado de uma carga fantástica de energia, deixou de pesar e abandonou a mortalha sem deformá-la como um objeto que passa através de corpos. Olha a conclusão desse cara. Olha a conclusão desse cara. O corpo, num milissegundo, desaparece, fica dotado de uma carga de energia fantástica, ele passa, ele perde o seu peso, ele passa como se houvesse uma espécie de desintegração atômica. E aí isso deixa a marca no sudário. Cara, pra gente falar disso, e eu quero triangular com você, por que eu acho essa hipótese tão fantástica e o porquê ela é tão importante para o nosso estudo. Vamos voltar um pouquinho? Lembra do Einstein? Lembra daquela ideia do átomo, né? A gente pega aqui o dedo, corta aqui esse pedaço de dedo, pá, aí tem aqui um monte de tecido e tal, aí você vai amplia no microscópio, você vê as células do meu corpo, olha ali a célulazinha, mitocôndria, o núcleozinho da célula, a barriguinha, você amplia, você vai vendo ali as moléculas das substâncias que formam cada célula. Aí você amplia, você chega no átomo. Chega no átomo, finalmente. A menor porção indivisível de matéria. Será? Era, até o Einstein provar que dava para quebrar o núcleo do átomo e liberar a energia que tinha dentro. Não sei se você já viu, mas você vê aí em tela comigo, ó, a nossa ciência já consegue fotografar os átomos. Olha que bacana. Através de um recurso bastante complexo, o David Miller aí da Universidade de Cornell, em Nova York, consegue fotografar aqui essa foto à esquerda. É a foto de mais alta resolução de átomos. Aqui à direita, no azulzinho, é um átomo de hidrogênio. E ali em cima, ó, você vê o núcleozinho atômico. Olha que coisa linda, olha que energia que tem nesse átomozinho. Veja, a gente está chegando muito perto de comprovar muitas coisas que o Einstein vislumbrou, né? Uma delas de que o átomo é uma porção de energia condensada, juntada, comprimida, né? Essa energia é a energia que é liberada na bomba atômica. Quando existe ali a fusão ou a fissão nuclear, os núcleos dos átomos são quebrados e eles liberam de uma maneira violenta toda a energia que era aglutinada no seu interior. E aí, aquele efeito que nós conhecemos bem, um efeito destrutivo, um efeito que chama atenção porque é um poder muito grande na mão de crianças muito pequenas, um poder que chama atenção de extraterrestres, não é? De objetos voadores não identificados,
visualizados e acompanhados em sítios que guardam esses equipamentos militares, nucleares ao redor do mundo. Veja, isso me lembra, no nosso curso Mediunidade com Autonomia, também um curso gratuito aqui do Círculo, que muitos de vocês fizeram antes deste curso, me lembra uma passagem de André Luiz, no capítulo 17 de Nos Domínios da Mediunidade, onde ele diz assim, vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível de matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que, antes destes princípios, surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Lembra que nós estudamos isso? Quer dizer, no meio de nós mesmos, para além desse núcleo atômico, está a vida mental determinante. André Luiz aqui está falando do princípio de mentalismo da filosofia egípcia, hermética, de 4.000 anos atrás. Ele está dizendo assim, cara, é da vida mental do espírito que surge a aglutinação do núcleo atômico, da energia necessária para a manifestação dessa matéria. Tudo é mente, porque o todo é mente. Toda a criação, tudo aquilo que se expressa no nosso meio é uma aglutinação das energias do plano mental do todo, do Pai de todas as coisas. Olha que coisa interessante, porque a matéria de fato não existe, só existe a energia, o movimento. Agora, eu quero ir além. Vamos pensar no corpo físico de Jesus? O que precisou para aglutinar a energia necessária para formar o corpo físico de Jesus? Quem vai responder isso é Ramatiz. Veja aí comigo em tela. Ramatiz vai entender que Jesus é um espírito de uma hierarquia elevadíssima, que já atingiu o nirvana, que, portanto, está livre da obrigação de reencarnar para aperfeiçoar o seu espírito. Ele já é um espírito perfeito. Perfeito. E ele vai explicar que um espírito perfeito como Jesus, para encarnar no planeta Terra, ele precisa se apagar, ele precisa reduzir a sua vibração até conseguir assimilar o corpo físico carnal do nosso planeta. Veja o que ele diz aqui, na página 51 do seu livro. Enquanto o espírito superior, na sua descida, algema-se a carne pela redução da sua energia perispiritual, ele se liberta quando retorna aos seus páramos de luz, num processo oposto, que é a aceleração energética. Guardem bem isso, aceleração energética. Então, o espírito, para conseguir assumir a carne, ele vai desacelerando o seu perispírito até conseguir assumir a carne. E depois, quando ele se liberta da carne, ele vai para um processo de aceleração energética. No primeiro caso, é o aprisionamento opressivo na forma. E no segundo, a libertação para reassumir a sua condição natural superior. Ascensionado, ele abandonou a matéria em fuga energética natural acelerada. Gente, acelerada. Mas a descida reduziu-lhe a função normal de sua delicada contextura espiritual, perispiritual, e a própria memória sideral se obscureceu para poder se ajustar aos limites acanhados do cérebro humano. Como a técnica sideral não consegue elevar a frequência vibratória dos planos inferiores até o nível energético do tipo de um Jesus, ela precisa processar-lhe gradualmente
a redução perispiritual do plano superior para o plano inferior até ajustá-la ao casulo carnal. Essa operação sideral redutora implica na incorporação sucessiva de energias cada vez mais inferiores e letárgicas na vestimenta resplandecente da entidade em descenso. Embora seja um exemplo incorreto, lembramos que o mergulhador, além de vestir o escafandro pesado e opressivo, ainda fica circunscrito à natureza da fauna e à densidade dificultosa do meio líquido onde se opera. Veja, primeiro ponto aqui, talvez você não esteja habituado à palavra perispírito. Perispírito é um corpo, um dos corpos que nós temos. Nós temos vários corpos, corpo físico, corpo espiritual, corpo mental. O perispírito é um corpo semimaterial que liga o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, ao corpo de carne. Ele é metade carne, metade espírito. Ele é um pouco espiritual, um pouco carnal. É uma substância, formado de uma substância ectoplásmica, tá bem? É o perispírito que permite o contato do espírito com a carne. O que o Ramati está explicando? Que o espírito do nível de Jesus, e nós vamos ver isso na quarta aula desse módulo, o espírito do nível de Jesus levou 1000 anos nesse processo de descenso. Ou seja, o perispírito dele, que era delicadíssimo, de um nível superior que nós não conseguimos nem imaginar, foi passando por um processo de incorporação de energias densas até conseguir dar attachment, plugar-se, conectar-se a um corpo de carne. Veja, vai incorporando energias e tal. O que o Ramatiz vai explicar é que quando Jesus termina a sua missão, ele se acelera. Veja, lembra bem o que acontece quando a gente acelera partículas, quando a gente acelera o átomo. Parece que tem um negócio chamado acelerador de partículas, não é? Que acelera o átomo a uma velocidade acima da velocidade da luz para quebrar o núcleo atômico e liberar energia, gerar energia limpa, tal. Vai ficando com essa ideia na cabeça. Se você não sabe o que é perispírito, eu recomendo que você assista às aulas de corpos espirituais do curso Mediunidade com Autonomia, um curso aberto aqui do Círculo. Se você está chegando agora, vai lá e revisa, tá bom? Vai lá, pode assistir, pode acessar essa aula, você vai entender melhor isso aqui. Sobre o perispírito, veja aí comigo em tela, o Kardec vai falar no Livro dos Espíritos que quando a gente morre, o perispírito não se desliga imediatamente do corpo. O corpo já morreu, tá? Não tem vida orgânica no corpo, mas o perispírito continua ali enlaçado, entrelaçado. E aí vai demorar um tempo para que esse perispírito consiga se desligar. Veja o que ele diz no Livro dos Espíritos. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda a relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Veja, já ouviu falar que não pode cremar uma pessoa antes de 48 horas? Já ouviu falar na legislação sobre sepultamento? Olha quanta coisa interessante a nossa legislação se baseia na obra desse cara, né? Por quê? Porque o desligamento perispiritual, e aí você vai ter muitas linhas religiosas que vão ser contra a cremação, justamente porque você não sabe se o desenlace já aconteceu mesmo. Você não sabe quão identificado aquele espírito estava com o corpo. Você pode queimar ele, você pode
Você pode estar queimando o corpo e o perispírito do cara junto, o cara pode sofrer terrivelmente no plano espiritual, porque ele ainda está conectado com aquele corpo, percebe? Mas ele vai dizer que a liberação ou o desenlace desse perispírito varia de corpo em corpo. Aí eu começo a pirar, porque eu estou juntando Einstein, eu estou juntando Ramatiz, eu estou juntando André Luiz, eu estou juntando Kardec com Chico Xavier, eu estou juntando tudo isso para tentar entender como é que foi criada a imagem do sudário. E eu tenho a minha hipótese. A minha hipótese nasce do estudo de todos esses caras aí. Para mim, a imagem do sudário de Turim é um registro gráfico por termorradiação luminosa do momento do desenlace espiritual de Yeshua, que retorna à sua condição vibratória original num processo acelerado, como disse o Ramatiz, após ter cumprido seu projeto terrestre. O desenlace provocou a levitação e a desintegração atômica controlada do corpo, deixando sobre o tecido de linho a sua impressão como testemunha ocular para a posteridade. Para mim, o sudário é a fotografia do retorno do Espírito de Jesus, do desenlace perispiritual de Jesus, de Yeshua, do seu corpo e do seu retorno à sua condição vibratória original. Gente, foi tanta energia que esse Espírito precisou compactar para caber dentro de um corpinho humano feito de átomos, que quando a sua vida mental pôde finalmente se ver livre desse casulo, ele o rompeu num processo de reaceleração, de retomada ao seu patamar vibratório original. Logo, quando isso acontece, o corpo se desintegra atomicamente, porque aquele núcleo já não podia conter as linhas de força que o plano mental de Jesus havia compactado para se manifestar historicamente no nosso meio. Então, ele se desintegra atomicamente. Neste processo luminoso, térmico, o tecido de linho é marcado com uma informação fotográfica, negativa, tridimensional, com uma queimadura semelhante àquela que foi encontrada em Hiroshima, nas sombras de Hiroshima. Por isso, a egrégora do Espírito da Verdade nunca falou sobre o destino do corpo de Jesus. Por isso, os cristãos nunca encontraram o corpo de Jesus, porque o corpo se desintegrou atomicamente. Por isso, o Espírito de Jesus e o seu perispírito já estavam livres quando os apóstolos estavam reunidos e Jesus pôde se materializar novamente utilizando o ectoplasma daqueles médiuns para aparecer vivo e tangível para eles. Por isso ninguém ainda conseguiu explicar o sudário de Turim, porque você vai precisar triangular Ramatiz, Kardec, Chico Xavier, Einstein e toda a teoria nuclear, toda a teoria atômica para você conseguir entender que o sudário de Turim é a fotografia deste homem que ressurge da morte em plena liberdade, já na sua manifestação gloriosa, já se mostrando tal qual ele é para os seus apóstolos e para os seus discípulos. A minha conclusão, gente, e você talvez já conheça esse meu pensamento, eu não acho que Jesus destruiu a morte. Não. Ele não destruiu a morte. Esse é um conceito que se fala muito entre os cristãos ortodoxos. Jesus destruiu a morte. Eu não acho que ele destruiu a morte porque depois dele as pessoas continuaram morrendo, não é? Ele não destruiu a morte. Para mim, veja aí em tela, Jesus ao ressurgir dos mortos, Yeshua não destrói a morte.
porque a morte é parte do ciclo da vida. Yeshua destrói a ideia da morte. E ao destruir a ideia da morte, ele destrói o nosso medo da morte. E ao destruir o medo da morte, ele destrói o medo da vida. Porque a morte, a vida, são parte do mesmo ciclo evolutivo do espírito imortal. Por isso, eu hoje posso falar com Paulo, o apóstolo: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. O Sudário de Turim é o quinto evangelho que detalha exatamente o momento do retorno de Yeshua ao seu patamar vibratório original e é a testemunha de que Cristo ressurge dos mortos. Ele volta para dizer que a morte não é nada senão uma parte da vida e que morte e a vida se encadeiam num ciclo contínuo de evolução do nosso espírito. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui embaixo os seus comentários, entre na área de downloads do curso, faça amigos dentro da nossa plataforma, comente, participe, leve esse material para os seus grupos de estudo e discussão e traga a sua opinião, compartilhe os teus insights. Tchau, sempre avante que questa é a coisa più importante.